Seja bem-vindo. Essa é a mensagem de Páscoa da Igreja Batista Vitória de Indaiatuba. O que a imagem de uma serpente numa estaca e a comemoração de Páscoa têm em comum? Em tempos de Covid-19, muitos estão preocupados, alguns estão com medo de uma doença, outros estão preocupados com o impacto na economia. Muito se fala em usar máscara, não sair de casa. De fato, a Covid-19, ela até mesmo tem forçado a própria igreja a repensar o seu formato de culto. Nós temos sido desafiados a olhar mais para a palavra, louvar a Deus reconhecendo quem Ele é, o que Ele tem feito no nosso dia a dia. A gente está impedido de ter um relacionamento mais próximo com as pessoas. Há uma ameaça constante, e de fato já está acontecendo, de que esse vírus se torne menos uma questão de saúde e mais uma questão política, ao menos no nosso país e aparentemente em outros também. Diante de tanta ameaça e dúvida, você talvez esteja ansioso, preocupado, talvez você esteja desligando a TV para parar de pensar nessas coisas, mas o fato é que elas estão aí. A gente corre o risco de fazer com a Covid-19 a mesma coisa que a gente tem feito com a doença mais grave a ser tratada. Uma doença que mata todos os dias e tem matado há milhares de anos e a gente finge que ela não existe. E essa doença é o pecado. Por causa do pecado, governantes que deveriam trabalhar para a população trabalham para si mesmos. Por causa do pecado, existem doenças. Por causa do pecado, nós morremos. Se não de coronavírus, de alguma outra coisa. Por causa do pecado, alguns não aguentam ficar em casa, enfrentando seus relacionamentos falidos e a língua com qual eles agridem uns aos outros. Por causa do pecado, uma pessoa pega todo o estoque de alimento do mercado, não pensando no outro. O pecado é o pior de nós. O pecado é uma doença terrível, visível a todo momento, principalmente em momentos de crise. Mas, como nós vamos ver, há uma cura para o pecado. E ela não está em nós mesmos. Não adianta você ficar em isolamento, mesmo os seus pensamentos vão te mostrar que você está infectado pelo pecado. Não adianta você ficar em quarentena, porque mesmo depois de muito tempo você ainda vai ser capaz de pecar. E eu quero usar dois textos para a gente ver a seguinte verdade: que Jesus é a única cura da doença mais grave a ser tratada. O primeiro texto está em Números 21, 4 a 9, lá no Antigo Testamento. O contexto aqui é o seguinte: o povo de Israel foi liberto do Egito depois de 400 anos de escravidão. Eles estão andando ali no deserto, haviam visto e experimentado o poder de Deus de diversas maneiras. Aquela geração já estava condenada a morrer no deserto porque rejeitou a terra que Deus tinha prometido para eles. Alguns espias foram ver a terra, né, foram visitar as cidades e trouxeram um relatório que de fato a terra era muito boa. Mas eles rejeitaram a terra porque os povos que viviam lá eram muito fortes. As cidades eram fortificadas, etc. Aí esse povo constantemente demonstrou ingratidão a Deus por terem sido libertos, achando que morreriam de fome, morreriam de sede, etc. E não foi diferente nesse episódio de Números 21. O texto diz o seguinte: em seguida, partiram do Monte Hor e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber. Detestamos este maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para o Senhor para que ele tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça uma réplica de uma serpente venenosa e coloque no alto de um poste.
Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Então, primeiro uma análise desse texto da serpente de bronze. O primeiro ponto que a gente vê aqui é o povo demonstrando grande ingratidão em relação à providência de Deus em salvar o povo do Egito e alimentá-lo com o maná. Era um pão, tipo de uma farinha que eles faziam pão e tal, recebiam, que caía do céu e eles recebiam aquilo de Deus. Versículo 4 e 5 diz: Em seguida partiram do Monte Hor e tomaram caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente, eles ficaram com a alma aborrecida, eles ficaram impacientes no seu coração. E começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber e detestamos esse maná horrível. Então eles falam contra Deus e contra Moisés, e o povo está ingrato em relação ao alimento, né? Aquele maná que eles recebiam. E o que o texto fala literalmente é que eles estavam com o coração, né? O coração deles detestava aquele pão sem valor. O coração, ele é algo extremamente enganoso. Ele esconde o que nós realmente somos e por vezes consegue vencer a barreira da hipocrisia, e aí a gente coloca para fora o que a gente realmente quer, especialmente em tempos de crise. O povo estava impaciente, sentindo falta dos confortos do Egito, das comidas do Egito, até esquecer as chibatadas que eles levavam como escravos. E agora eles começam a colocar para fora o que eles realmente eram: ingratos. O nosso coração quase nunca é o que parece. A ingratidão do povo parecia ser contra o pão, contra aquele alimento tão comum e horrível, que eles já tinham se cansado daquilo lá. Mas o que eles colocaram para fora era uma queixa contra Deus e contra Moisés, aquele que Deus tinha usado para libertar o povo. Afinal, era Deus quem providenciava aquele maná, e foi Moisés, usado por Deus, que libertou o povo do Egito. Outro ponto interessante para a gente ver aqui é que as serpentes venenosas, elas foram um meio de juízo de Deus para levar o povo ao arrependimento. Versículos 6 e 7 diz: Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: Pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para o Senhor, para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Então veja que Deus ele envia aquele juízo através daquelas serpentes para lidar com o pecado do povo, para mostrar que tinha alguma coisa errada. E então o povo se arrepende do pecado ali e pede para Moisés que ele ore a Deus. Provérbios 3, 11 a 12 diz: Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Então aqui Deus, como um bom pai, disciplina seus filhos, e com o povo de Israel não é diferente. O povo logo entende que aquilo era uma disciplina. Interessante a gente pensar também que, de certa forma, o povo reconhecia que desfrutava de algum tipo de paz e tranquilidade por estarem sob o cuidado de Deus. E quando essas serpentes surgem, logo o povo compreende que alguma coisa estava acontecendo. Deuteronômios 8, 11 a 15, algum tempo depois desse episódio de Números 21, quando o povo está relembrando o que Deus fez e está se preparando para entrar na Terra Prometida, diz o seguinte: Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca.
ele lhes deu água da rocha. Aparentemente, as serpentes não eram muito incomuns naquele deserto, mas Deus permitiu para que o juízo acontecesse, que houvesse uma quantidade maior de ataques naquele período. A questão é que o povo ele entendeu muito bem o recado e procurou Moisés confessando o pecado contra ele e contra Deus. A questão aqui também é que Deus pode usar elementos comuns da sua criação para criar juízo quando deseja tratar o pecado do seu povo. Terceiro ponto que eu chamaria atenção aqui nesse texto é que a serpente de bronze foi um meio pelo qual Deus testou a fé do povo. Números 21, 8 a 9 fala: o Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos os que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Então veja que a questão ali não era tanto a serpente, a questão ali era a fé, era a confiança de olhar para a serpente. Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, para que ao olhar para aquela serpente de bronze, a pessoa mordida fosse curada. Interessante, inclusive, que Deus mande Moisés fazer uma imagem, né? Agora, a gente tem que entender que essa imagem não era um Deus a ser adorado, não era uma imagem a ser venerada, porque Deus não estava mandando o povo quebrar um de seus mandamentos. Lá em Êxodo, antes, né, em Êxodo 22 a 5, quando Deus está dando os mandamentos para o povo, ele fala: eu sou o Senhor, o seu Deus, que libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Então, veja, ao contrário do que alguns pensam, Deus não ordenou veneração aqui. Ele estava pedindo para construir uma imagem meramente ilustrativa. Não era uma imagem de adoração, algo como era mais algo como aqueles anjos na tampa da Arca da Aliança, era algo meramente representativo. O que Deus estava interessado era na fé e obediência das pessoas. Elas teriam que confiar em Deus e no plano que ele tinha de simplesmente olhar para a serpente de bronze para serem salvos. Podia parecer algo muito simplório, algo muito inocente, esse plano, né? Mas era isso que Deus queria. A simples fé de confiar em Deus para salvar aquelas pessoas daquela situação, para que fossem salvos por meio daquele símbolo dado por Deus. A palavra olhar nesse texto é a mesma palavra traduzida por verão no texto seguinte, em Isaías 6:10. Endureça o coração desse povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles, assim não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração e nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Essa palavra verão, no sentido de ver, é mais do que meramente enxergar. Ela carrega um sentido de examinar, de considerar, de aprender a respeito de algo, de observar, de dar atenção, um sentido de discernir e distinguir. No texto de Isaías, o sentido dessa palavra, segundo um dicionário de teologia, é o seguinte: ele fala da aceitação da palavra de Deus tal como foi entregue por seus mensageiros designados. Esta aceitação envolve a salvação e o entendimento e fé. Então, aquele povo precisava discernir o que estava acontecendo. Ao olhar para a serpente, eles estariam aceitando a palavra de Deus e a instrução de olhar para a serpente para curar. Era uma questão de fé, sem dúvida, assim como a própria salvação da alma também é uma questão de fé. O versículo 9, ele diz que quem era mordido e olhava. Será que quer dizer que pessoas morreram mesmo com a cura disponível? Eu creio que sim. O que é interessante aqui é que é a possibilidade de uma pessoa
ser mordida e não olhar para a serpente. E parece que isso aconteceu. Olha o que ele fala, né? Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Por isso se tratava de um teste de fé. Exigia que a pessoa confiasse no que Deus colocou. A pessoa tinha a opção de olhar para a serpente ou não. Mas a serpente estava lá para todo mundo que confiasse, para que todo mundo que confiasse pudesse olhar. Um quarto ponto interessante aqui é que a serpente de bronze se tornou um ídolo do povo, um símbolo de idolatria e misticismo. Em 2 Reis 18, 3 a 4, muito tempo depois do que tinha acontecido, olha o que diz: Ezequias, um dos reis de Israel, fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Neustã literalmente significa coisa de bronze. E algum tempo depois, então, o povo de Israel decidiu prestar culto àquela serpente, como um deus, como um ídolo. E é muito comum que o homem faça isso. Ele passa a venerar e adorar, a prestar culto a coisas que, ainda que tenham sido usadas por Deus, nunca deveriam tomar o lugar do próprio Deus. Eu disse no início que a principal lição dessa mensagem seria que Jesus é a única cura da doença mais grave a ser tratada. Então eu gostaria de fazer uma aplicação da serpente, desse episódio da serpente, para a nossa vida. Porque em 1 Coríntios 10, 9 a 11, a gente encontra uma fala de Paulo, do apóstolo Paulo, muito interessante. Ele fala: essas coisas que aconteceram a eles, e eles aqui a Israel, nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos nos fins dos tempos. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. Interessante que esse episódio do castigo do povo de Israel, as serpentes venenosas e a serpente de bronze, não está registrado à toa. O apóstolo Paulo afirma que, inclusive, esse evento, entre outros eventos de Israel, foram registrados como exemplos para nós. E o próprio Jesus se remete a esse evento da serpente de bronze, numa conversa que ele teve com um líder religioso da sua época, Nicodemos. Isso está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Nesse contexto, Jesus, a partir do versículo 1 desse capítulo, Jesus ele é procurado de noite por um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos, ele demonstra que ele estava, no mínimo, pensando sobre a autoridade de Jesus. Mais para frente a gente vê que ele de fato se tornou um seguidor de Jesus. E eles têm uma conversa interessante sobre a necessidade, conforme Jesus, do homem nascer de novo para entrar no reino dos céus. Ou no reino de Deus, né? E Nicodemos, ele não entende como é que um homem adulto poderia nascer de novo. Jesus explica que deveria nascer do Espírito e da água, fazendo referência a uma profecia do Antigo Testamento, lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 27, entre outros. Mas essa eu creio que ela é a mais clara de todas. E então Jesus ele complementa a sua explicação da seguinte forma, a partir do versículo 14. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado,
por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, aqui o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é o pecado de Israel e o pecado de todos nós. O nosso pecado é uma realidade tanto quanto o pecado de ingratidão de Israel. Como eu disse no início, o pior de nós é demonstrado pelo nosso pecado. E assim como Israel, o nosso pecado é contra Deus. Nós não somos melhores do que Israel. Possivelmente nós somos piores. 1 João 1, versículos 7 e 8 fala o seguinte: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Romanos 3, 23 fala: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Em tempos de corona, murmurações são muito possíveis diante da necessidade de ficar em casa, não poder sair, não poder encontrar com as pessoas, além de reclamar de autoridades, ao invés de orar por elas, como a Bíblia ordena, condenar aqueles que estão na rua, né, um absurdo e tal. Então, é muito possível que você esteja lidando com o pecado, inclusive nessa situação de crise. Como eu falei, né, o pecado é a nossa pior doença a ser tratada, muito pior do que a Covid. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção aqui para aplicar esse texto para nós é o juízo de Israel e o nosso juízo. Então, assim como Israel foi punido por Deus, mesmo como pai amoroso, assim também nós somos totalmente condenáveis por causa do nosso pecado. Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte. Então, a morte ela não é somente uma separação da nossa alma e o corpo, ela também é a separação de Deus e nós para o resto da eternidade. Né? Essa é a morte. Né? A Covid-19, alguns podem perguntar o seguinte, né? A Covid-19 pode ser um juízo de Deus? Pode ser. Uma dengue ou qualquer outra doença também pode. O fato é que não haveria nenhuma doença se não fosse o pecado. Então, no mínimo, Deus tem permitido uma situação que demonstra como nós somos frágeis e como a gente não tem controle sobre absolutamente nada nesse mundo. Se isso é juízo de Deus ou não, eu não tenho como dizer, mas eu posso dizer que é possível que muita gente esteja olhando para Deus, inclusive, e não estava nem aí com ele um tempo atrás. Independente se a Covid-19 é juízo de Deus ou não, o pecado é algo muito mais grave do que o coronavírus. Essa doença matou quase 100 mil pessoas no mundo até agora, mas o pecado ele está por trás de toda a morte que acontece no mundo, desde que o mundo é mundo. E por diversos motivos. Né? Não deveria haver doença ou morte no mundo, mas isso acontece por causa do pecado. Agora, por causa do pecado, a gente corre o risco de não só morrer de Covid, mas a gente tem certeza de que a gente vai morrer de alguma outra coisa. Mas a gente ainda corre o risco de sermos condenados eternamente por Deus. Como a gente leu, o salário do pecado é a morte. A morte é uma morte, essa morte que ele está falando é uma morte eterna. É o que João, na sua visão do futuro, no livro de Apocalipse, chama atenção. A hora que ele fala em Apocalipse 20, a partir da segunda parte do versículo 13 até o 15, ele diz assim, ó: e todos foram julgados de acordo com os seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então veja, nós seremos julgados por Deus. E a questão aqui é, a gente está preparado? Você está preparado para ser julgado por Deus? Jesus é a única cura da doença mais grave a ser tratada. E essa doença é o pecado que nos separa de Deus e pode nos condenar para o resto da eternidade.
Agora, há um terceiro ponto que eu quero chamar a atenção para aplicar essa história da serpente de bronze para a nossa história. É a salvação pela serpente e a salvação pelo cordeiro. Assim como Israel teve a salvação através da fé, olhando para aquela serpente de bronze, assim nós temos a salvação em Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto e ressurreto. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29 a 30, diz o seguinte: no dia seguinte, João, aqui é João Batista viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. A serpente de bronze, ela é um símbolo do próprio Cristo, o próprio Jesus falou isso, que viria como sacrifício pelo nosso pecado, né? Cristo viria como sacrifício pelo nosso pecado. Assim como o cordeiro no Antigo Testamento, que também era um símbolo de Cristo. Mas ao contrário daquele cordeiro no Antigo Testamento que morria ano após ano pelo pecado do povo, Jesus cumpriu o sacrifício perfeito pelo pecado, pagando de uma vez por todas o nosso pecado. Hebreus, capítulo 10, versículo 9 a 10, diz o seguinte: depois ele disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Então veja, Jesus ele pagou o preço de uma vez por todas, como o nosso cordeiro. Por isso que João faz a referência ao Cordeiro de Deus. E naquela conversa com aquele líder judeu ali, o Nicodemos, Jesus faz menção desse evento da serpente que a gente estava vendo, comparando com a sua própria crucificação. E termina dizendo: para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então, ali em João 3, 14 e 15, Jesus fala o seguinte: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quando ele está falando do Filho do Homem, aqui ele está falando sobre ele mesmo. Ele fala: para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então, Jesus faz um paralelo da sua salvação espiritual, a vida eterna, com a cura oferecida por Deus para aquele povo, naquele contexto da serpente. Aquelas pessoas olharam para a serpente, demonstrando sua fé e confiança na salvação de Deus. Não uma veneração da serpente, por mais que isso fosse tentador e de fato aconteceu, mas a fé em Deus, a fé no poder dele. Além disso, aqueles que olharam demonstraram arrependimento, né? Deixando de lado aquele pecado de ingratidão contra a provisão de Deus e o alimento, e aceitando a provisão de Deus da cura das mordidas da serpente, daquelas serpentes venenosas que estavam ali. Assim também a salvação em Cristo é oferecida a todos, mas somente aquele que responde com fé recebe vida eterna. Versículo 16 e 17 de João, capítulo 3, diz: porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. A vida eterna não é viver eternamente essa vida que a gente tem hoje, mas é a certeza de que depois dessa vida a gente vai ter uma vida completa, muito melhor do que a atual. É a certeza de viver a eternidade com Deus, numa terra restaurada, como ela realmente deveria ser, com corpos que não tem mais doença, né? Não vai ter corona ali, né? E isso por toda a eternidade. A gente não tem detalhes minuciosos dessa vida, mas o pouco que a Bíblia descreve, a gente pode ver que com certeza é muito melhor do que a vida que a gente tem atualmente. Agora, assim como naquele evento da serpente, existe a possibilidade de crer ou não.
Existe a possibilidade de ver a Cristo, no sentido de aceitar a palavra e confiar nesse plano de salvação de Deus para os homens, ou não. Por isso que Jesus continua no versículo 18 a 21. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas aquele que não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, a morte de Cristo, como pagamento do nosso pecado, exige uma resposta de fé para ser efetiva na vida daquele que crê, daquele que olhou para Cristo com confiança de que ele lava os seus pecados. Assim como aqueles do povo de Israel que olharam para a serpente esperando cura. Jesus é um meio de testar a sua fé. Confiar no seu sacrifício é o único meio pelo qual a gente pode ser curado da doença do pecado. E Deus quer tratar o nosso pecado mais do que a Covid-19. Com ou sem coronavírus, você vai morrer um dia. E não tem como impedir que isso aconteça para sempre. Eu não estou dizendo com isso que você não deve tomar cuidado, que você deve, então, não deve obedecer aquilo que está sendo instruído pelas autoridades, não é nada disso. Eu apenas estou constatando um fato de que a morte ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Né? Isso é um efeito do pecado e você precisa estar preparado para o que vem depois. E Jesus é a única cura da doença mais grave a ser tratada, que é o pecado. Quarto ponto que eu gostaria de comparar ali, de aplicar para nós, daquele episódio da serpente, é o misticismo de Israel e o nosso misticismo. Israel tornou aquela serpente num ídolo. E isso também é um alerta para nós. Assim como Israel colocou um peso maior do que deveria naquele símbolo da salvação, que vinha pela fé em Deus, a gente também corre o risco de colocar um peso maior naquilo que deve ser símbolos na carreira cristã, a ponto de criar um certo misticismo. Por exemplo, existe um peso místico na ceia, né? Criando a ideia de que existe algum tipo de transformação dos componentes da ceia, como se isso trouxesse algum poder maior para aquele momento. Ou ainda um poder místico do batismo nas águas, como se fosse algo necessário para a salvação. Coitado do ladrão na cruz ali que foi crucificado com Cristo e não foi batizado, né? E aí a gente coloca um peso maior do que a coisa simboliza, né? A ceia do Senhor simbolizando a nossa união na morte de Cristo, uma memória do seu sacrifício por nós, que nos une no corpo dele, e o batismo simbolizando a salvação do nosso pecado, a morte para uma velha vida, a lavagem dos nossos pecados e uma ressurreição para uma nova vida, né? O batismo do Espírito, ou seja, o recebimento do Espírito pelo convertido, tem sido também mistificado com uma série de coisas estranhas, estranhas inclusive ao Novo Testamento, ou deturpações do que aconteceu ali. O próprio templo, né, o prédio onde a igreja se reúne, tem sido mistificado como um lugar especial nos dias de hoje. O verdadeiro templo de Deus é o templo de pedras vivas, ou seja, a igreja formada pelos santos, pelos salvos. Nós temos templos que são meras ferramentas para Deus, meras ferramentas de Deus para que a gente possa ali servir a Ele. Mas honestamente isso tem confundido até certo ponto o entendimento do que é a própria igreja. Assim também acontece um misticismo em relação a irmãos fiéis no passado, né? Exemplo, Agostinho. E virou Santo Agostinho, e aí acaba venerando essas pessoas
e tendo devotos que oram para esses homens. Você não vê essa prática no Novo Testamento, muito menos em relação a santos do Antigo Testamento. Você não vê nenhum tipo de veneração ou adoração a imagens de Elias ou Eliseu ou Davi sendo adoradas no templo ali de Israel. As orações de Jesus eram feitas para o Pai. As orações do Novo Testamento são ao Pai, em nome de Jesus, sendo que o Espírito intercede por nós. Não há outro intermediário. O rei Ezequias agradou a Deus, ali no contexto que a gente leu, quando ele destruiu aquela serpente, já que ela estava se tornando um alvo de culto, da dedicação e devoção dos israelitas. Então a aplicação aqui é: não creia em Jesus como algo místico. Jesus não é místico, ok? Jesus ele não dá poder para objetos. Inclusive aquela serpente de bronze não tinha poder nenhum. Quem tinha poder era Deus. Aquilo era só um símbolo. É o próprio Deus que vem com o poder. E a própria cruz de Cristo também, onde ele foi colocado ali, também não tinha poder nenhum. A cruz não tinha poder. O poder estava nele, no próprio Deus, e não no instrumento da sua morte. A gente não precisa colocar o copo de água na TV para orar. A gente não precisa ungir a fronha do travesseiro. A gente não precisa comprar a vassoura que varre o mal, o sabonete que lava o pecado. A gente não precisa orar para a estátua de santo. Nada disso tem poder. Jesus tem todo o poder que você precisa. É a sua graça que dá poder para vencer o pecado diariamente e te salva do pecado eternamente. Então, nessa Páscoa, em meio a dúvidas e incertezas da Covid-19, você está sendo desafiado a olhar para algo que já está em você, com o qual você já nasceu contaminado, que é o seu pecado, e que tem te dominado sua vida toda, destruindo relacionamentos, te escravizando a vícios que você não consegue largar, te atrapalhando no seu trabalho, aquilo que te tira o sono, etc. Muito mais mortal do que essa nova gripe, e eu não estou tirando aqui o que ela é digna de cuidado, né? E que isso pode te condenar, não apenas nessa vida, mas para o resto da eternidade. Mas graças a Deus, porque Jesus é a única cura da doença mais grave a ser tratada. Ele foi levantado naquela cruz como aquela serpente, mas ele é muito maior do que a serpente. Ele é o próprio Deus encarnado, que morreu como um cordeiro, mas ele é muito mais do que o cordeiro. Ele é o homem perfeito e Deus criador de todas as coisas, que pagou o nosso preço do seu pecado, do meu pecado, do nosso pecado, de uma vez por todas, e que ressuscitou para mostrar que Deus aceitou o preço pago. Amém? Boa Páscoa para você, para sua família. Meditem nisso que foi dito. E quem sabe, né, você recebe a cura da maior doença e mais grave doença a ser tratada.